Ok, vamos lá. Vamos resolver essa lista. Eu tive que passar um tempo estudando essas questões, que elas são um nível médio para cima, assim. Vamos uma por uma, ver se a gente consegue fazer tudo hoje, senão termina amanhã. Número real, raiz de 2 é um número irracional por quê? Primeiro, o que é um número irracional, antes de mais nada? É um número que não tem uma racionalidade. Por exemplo, o número 2 eu sei do que se trata, 2 unidades, tem uma racionalidade. Por exemplo, o número 0,3333. Ele parece um número esquisito, mas se eu perguntar para você qual é o próximo número que vem nessa sequência, você sabe que é o 3. Existe uma racionalidade. Mas existem números que não têm uma racionalidade. Por exemplo, o π. 3,14, 15, 9, 2, 6. Eu não sei qual é o próximo, porque não existe uma lógica aqui para os números. Então, por isso o nome irracional. Se a gente está falando do conjunto dos números, existem os números reais, e dentro dos reais existem os números racionais, e fora estão os irracionais. Então, o número que é racional não pode ser irracional e vice-versa. Beleza. Então, como a gente pode definir um número racional? A ideia de racional vem de razão, como eu falei. Então, todo número racional ele pode ser escrito como uma razão. Ele pode ser escrito como uma divisão. 4 é um número racional, porque ele pode ser escrito como 8 dividido por 2. O próprio 0,333 pode ser uma fração, ele é a fração 1 sobre 3. Existe um jeito de chegar nessa expressão, mas não é a ideia no momento. Então, qual dessas opções tem internamente nela essa ideia da razão? A não é. A raiz de um número pode ser tanto racional quanto irracional. A raiz de uma equação, no caso, né? A raiz de uma equação é o valor que tu joga nela e ela zera. A raiz de 2 pode ser ou não uma raiz, um valor que tu joga nessa equação que está ali na opção A e zera. Mas isso não tem nada a ver com a questão de ser irracional ou não. Novamente, irracional tem a ver com aquela divisão, como eu citei. É a diagonal de um cubo. A diagonal de um cubo normalmente é raiz de 3 vezes o comprimento da aresta do cubo. E, novamente, não tem nada a ver com ser racional ou irracional. C é um número imaginário. O número imaginário não é um número irracional. O número imaginário faz parte do espaço dos imaginários, que, de certa forma, podem ser dados como a soma de um número inteiro mais um i, número irracional, e um número inteiro não, um número real, mais um i, que é o número irracional, o número imaginário por si só, é o número raiz de menos 1, vezes o número real. Então não tem nada a ver com isso. A resposta certa é a D, porque não é solução da equação mx mais n. A solução aqui seria o x. E o x, se eu isolar aqui, vai ser simplesmente menos n sobre m, ou seja, uma razão. Então, todo número racional é solução dessa equação. Um número dividido por outro. Um número irracional não é. Então, justamente por isso, a resposta certa é a resposta D. E o fato de ser inverso daquela expressão ali, que é dada por meio de uma conta bem específica aqui, também não tem nada a ver. Os números irracionais eles podem surgir de diversas expressões, mas não de razões. Né? Pode surgir, de um modo geral, de raízes, né? Raízes quadradas, raízes cúbicas, pode sair de logaritmos. Por quê? Porque logaritmos estão associados com potências também. Né? Todo logaritmo é um a elevado a c igual a b, ou seja, tem a ver com potências, e raízes são potências. Então, é daqui que surgem os números irracionais ou de expressões lógicas, como as expressões que nos obtêm o π. Então, se nós queremos números racionais, queremos números que surgem de razões. Ok? Então, é isso. Agora vamos para a próxima conta aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Vou escrever aqui, né?
Números racionais surgem de razão. Esses arquivos eu vou mandar junto com a aula. Então, vou salvar aqui. Vamos para o próximo. Vamos abrir aqui. Programinhas no PC, só um segundo. Pronto, agora eu acho que vai. Num triângulo retângulo, a altura em relação à hipotenusa divide a hipotenusa em dois segmentos de comprimento sec menos 1 e sec mais 1. Então, no retângulo, a altura em relação à hipotenusa divide a hipotenusa em dois segmentos de comprimento sec menos 1 e sec mais 1. Então, em outras palavras, a gente vai ter um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto. Eu tentei desenhar um ângulo reto ali em cima, um ângulo de 90 graus. Tá aqui. Então, esse é um triângulo retângulo. O cateto, o lado do triângulo oposto ao 90 graus é a hipotenusa. Ele está dizendo que uma altura que passa na hipotenusa divide em dois segmentos. Esse aqui é o sec de x mais 1 e esse é o sec de x menos 1. Beleza. Um dos ângulos do triângulo mede x radianos. Uma afirmação. A altura tem medida tangente de x. Um dos catetos tem medida seno de x. A altura em relação à hipotenusa divide o ângulo reto em dois ângulos U e V, tais que seno de U vezes sec de x mais 1 mais seno de V vezes sec de x menos 1 igual a zero. As medidas do cateto são... aqui tem, essa é uma conta com certeza bem mais difícil que a anterior, com toda certeza do mundo. Ok? Então, o que nós podemos tirar aqui desse triângulo? Né? Aqui a gente tem 90 graus, aqui a gente tem 90 graus também. Muito bem. Esse ângulo aqui é o mesmo que aqui. E esse ângulo aqui é o mesmo que aqui. Ou seja, os três triângulos que estão nessa imagem eles são semelhantes. Eles envolvem os mesmos ângulos. Muito bem. Sendo assim... Bem, eu acho que essa aqui eu vou deixar para lá, porque eu não lembro exatamente como era a solução. Vou fazer ela depois. Salvar aqui para deixar para a próxima. Essa aqui era barra pesada mesmo. Tá louco. Vamos para a próxima aqui. Agora é uma questão razoavelmente coerente. É correto afirmar que o limite de 1 menos cosseno de x sobre seno ao quadrado de x é igual a... Bem, isso aqui é uma conta de limite. Né? Limite é aquela disciplina do cálculo, né? Então eu não sei exatamente se você está na faculdade e tal, mas é uma matéria um pouco mais avançada do que os conteúdos de ensino médio. Né? Então existem várias formas de se resolver um limite. A gente pode utilizar L'Hopital, a gente pode utilizar várias outras técnicas, né? Então eu não sei que tipo de situação você está passando, porque aqui resolver uma conta como essa por L'Hopital é muito mais fácil, que é uma das técnicas de resolução de limites. Só que existem outras técnicas que talvez sejam as permitidas para resolver nessa prova. Então eu vou fazer por L'Hopital, mas se for possível, se for o caso, a gente pode resolver de outra forma, em outro momento, por regras lógicas e pelos limites notáveis. Né? Limites notáveis são limites decorados. Então aqui eu vou mostrar a técnica de L'Hopital. O que é essa técnica? Quando a gente tem limites que nos dão 0 sobre 0, infinito sobre infinito, a gente pode usar L'Hopital, que é derivar a expressão na parte de cima e na parte de baixo. Esse limite aqui, se eu simplesmente colocar no lugar do x o 0, vai ficar 0, porque 1 menos 1 é 0, dividido por seno de 0, que é 0. Então, o que eu faço? Eu faço a derivada da parte de cima e da parte de baixo. Então, por L'Hopital, pela técnica de L'Hopital, temos. Então, o limite
este limitinho aqui, ele é igual ao limite, novamente, da derivada em x de 1 menos o cosseno de x dividido pela derivada em x do seno ao quadrado de x. Bem, a primeira derivada é mais fácil de fazer, porque a derivada do nosso querido cosseno é uma derivada tabelada, então a gente não pensa, só usa o que está na tabela. E a derivada do 1 é a derivada de uma constante, a gente sabe que quando constante não varia, a derivada é zero. Então, a derivada de cosseno é menos seno, mas como tem o sinal de menos na frente, vai ficar seno na parte de cima. Beleza. Agora, qual que é a derivada de seno de 2x? Bem, essa derivada aqui, ela não é uma derivada que está tabelada, ela não sai exatamente na hora. Assim. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma regra da cadeia, uma substituição. Então, como é que vai ser feita essa substituição aqui? Eu vou chamar o seno de x de u. Por quê? Porque eu sei a derivada de u ao quadrado e eu sei a derivada de seno. O que eu não sei é a derivada do seno ao quadrado. Então, du dx vai ser igual a derivada do seno é cosseno. Como é que eu sei? Está na tabela. Não tem muita conversa, não. Então, a minha função agora não é mais seno de x, porque ela é uma função de u. Agora é u ao quadrado. Por quê? Porque o seno é u. Então, ficou u ao quadrado. Qual que é a derivada de u ao quadrado? Bem, essa é a derivada mais simples que existe. É a primeira derivada em qualquer tabela de derivadas, é a regra do tombo, onde cai o número de cima e diminui 1. Então 2 menos 1 é 1, por isso que vai ficar 2 vezes u, né? U e u elevado a 1 é a mesma coisa. Então, finalmente, a gente não quer nenhuma dessas duas derivadas, mas sim a multiplicação delas. Ou seja, esta vezes aquela lá vermelha. Então, por quê? Porque no caso se cortaria aqui os du's e a gente teria df dx, que é o que a gente realmente quer. Então vai ficar cosseno de x vezes 2u, mas o que é u? U é seno de x. Então aqui a gente tem 2 seno de x cosseno de x. Por que isso é interessante? Bem, essa expressão aí, 2 seno de x cosseno de x, ela poderia ser simplificada? Poderia. Mas a gente não vai transformar ela em seno de 2x. A gente vai simplesmente escrever novamente o nosso limite agora com as derivadas feitas. Por quê? Porque eu vou notar que coisas irão se cortar. Vai ficar seno de x dividido por 2 seno de x cosseno de x. Deixa eu dar uma reduzida aqui. Beleza. Então, como isso é uma divisão, né, a gente pode cortar aqui e cortar aqui. E agora sumiu a indeterminação. Quando a gente corta, normalmente a indeterminação some. Porque 2 cosseno de x, bem, se o cosseno, como a gente está tendo x igual a zero, o cosseno de zero é 1, então não tem problema. 1 meio, essa é a resposta. Então, a resposta D. Beleza. Aqui, por mais que envolva cálculo, bem mais fácil que aquela trigonométrica lá, porque contas trigonométricas elas necessitam de um gatilho, um detalhe para resolver que no momento me foge. Mas não vou fugir dela por muito tempo não. Logo mais volto para lá. Beleza, vamos para a próxima. Função f de x menos x sobre o módulo de x. Se x é diferente de zero, por quê? Porque não pode dividir por zero, né? A gente aprendeu isso na escola. Continua sendo verdade aqui. Se o x for zero, né? O módulo é zero também. Então a gente teria uma divisão por zero que daria grandes problemas. Beleza? Vamos então finalizar esse aqui.
Bem, é contínua em todo o conjunto de R. O que é uma função ser contínua? Existem várias definições para uma função ser contínua, mas a mais algébrica, a mais simples de ir lá fazer uma conta e pronto, é aplicar o limite pela esquerda e pela direita. Então a gente vai fazer isso eventualmente. Mas eu já adianto, essa função não é contínua. Vamos lá. Satisfaz limite pela direita mais 1. Satisfaz limite pela esquerda menos 1. Não tem limite em x igual a zero. Tudo pela esquerda e pela direita aqui do zero, né? O que indica que é pela esquerda e pela direita, mais e menos i. E satisfaz limite de x tendendo a zero pela direita da função igual a zero. Então, aqui o negócio é fazer o limite. Mas como é que a gente faz um limite? Bem, primeiro, a função tem um limite, temos que colocar o que define a função ter um limite ou não. A função tem limite quando os limites pela esquerda e pela direita chegam ao mesmo valor. Então, se eu for fazer um limite pela esquerda de um número e pela direita do número, tem que dar o mesmo valor. Aqui, nessa função, a gente não tem grandes problemas para qualquer outro número que não seja o zero, porque é no zero que tem aquela indeterminação da divisão. E aqui ele está dizendo que a função é definida em f de x igual a zero para zero. O valor que ele dá como definição é zero. Mas entra um ponto importante, eu acho, para nossos detalhes aqui envolvendo cálculo. O fato da função ser definida não importa nem um pouco para calcular o limite. O fato da função ser definida no ponto não altera o limite. O limite é dado pela conta do limite. Então, dane-se, essa informação aqui não importa nem um pouco. Afinal, tudo aqui Bem, a princípio não importa nem um pouco, né? Vamos calcular o limite, mas quando a gente for falar de continuidade, isso aqui muda um pouco, a definição dela é importante. A ser definido ou não no ponto que é o limite é importante. Beleza, vamos fazer os limites agora. Vamos pegar essa função e aplicar limite de x tendendo a zero pela esquerda e pela direita. Então, pela esquerda, né? Limite de x tendendo a zero pela esquerda significa que eu estou pegando todos os números eu estou pegando números que se aproximam de zero, só que pela esquerda, ou seja, números negativos. Por exemplo, o menos 0,00001 é um número negativo. Então, o que é que vai acontecer se o número é negativo? Como a gente tem um módulo aqui embaixo, esse módulo, na verdade, vai ser menos x. Porque o módulo tem uma função apenas: transformar o que está dentro dele em positivo. E como eu estou jogando um número negativo, para eu transformar um número negativo em positivo, eu tenho que multiplicar por menos 1. Por isso o sinal de menos aqui. Perfeito, então a gente nota que tem a mesma coisa em cima e embaixo. Logo, corta, corta, não precisa nem aplicar o valor, vai dar 1. O limite é 1 pela esquerda. Agora vamos fazer o limite pela direita. E aqui a gente vai notar o porquê que eu falei que essa função não era contínua. Bem, pela direita eu estou jogando números positivos, por exemplo, 0,00001. Isso é um número positivo, ele é bem pequeno, bem próximo de zero, mas é positivo. Então o módulo ele não muda o sinal desse número. Portanto, não vai ficar menos x como ficou em cima, vai ficar x normal. E aqui novamente a gente pode cortar e, como tem o sinal de menos, vai ficar menos 1. Logo, a gente nota que pela esquerda e pela direita chegou em valores diferentes. Pela esquerda chegou em 1 positivo e pela direita em 1 negativo. Como os valores são diferentes, não há limite. Como os valores dos limites pela esquerda e direita são diferentes, essa função não tem limite. Não tendo limite, ela não é contínua. Então, estava falando para a gente estudar a continuidade da função. Né? A função f de x não é contínua, então está errada a. Satisfaz limite pela direita mais 1. Foi o que a gente encontrou? Não, encontramos menos 1. Satisfaz o limite pela esquerda menos 1. Não, encontramos mais 1. Não tem limite em x igual a zero. Essa é a resposta. Foi o que a gente encontrou, ela não tem limite. Ela é descontínua por isso. Então é isso, beleza?
continha de cálculo 1 feita. Vamos para a próxima. Beleza. Aqui me parece ser outra questão teórica. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Beleza. Se a função definida entre A e B, né, nos dá os reais, e é uma função derivável. Para uma função ser derivável, a gente tem que fazer uma análise da derivada pela esquerda e pela direita de um ponto que a gente está interessado, etc. Mas aqui a função é derivável, ou seja, não tem maiores dificuldades, eu posso derivá-la. Já está nos dizendo, a gente não precisa provar nada. Se estivesse pedindo para provar, como na questão anterior, a gente provava. Vamos levar em conta que ela é derivável. É correto afirmar que a reta de equação y b menos a mais f de a menos f de b vezes x mais a f de b menos b f de a igual a zero. Realmente, aqui a gente tem uma expressão feiona. Vamos ver as opções. É paralela a uma reta tangente ao gráfico de f. É a reta que contém os pontos a, f de b e b, f de a. É paralela à reta tangente ao gráfico de f no ponto a, f de a. É paralela à reta tangente ao gráfico. Não é paralela a nenhuma reta tangente ao gráfico de f. Bem, quando fazemos a derivada para encontrar o que é uma derivada, né? Ela trata da taxa de variação. Só que isso pode ser bem exposto num gráfico, como eu estou fazendo aqui. Essa é uma função qualquer, vou chamar de f de x, e eu posso associar uma reta tangente a qualquer ponto aqui, por exemplo, nesse ponto aqui. Uma reta tangente é uma reta que passa em apenas um ponto. Está passando tangentemente do ladinho de um ponto aqui nesse trecho decrescente da minha função. Essa reta, ela tem uma equação que tem o padrão das equações de reta, que é y menos y0 igual a derivada, e aí que está o grande lance. A derivada ela entra como coeficiente angular da reta, x menos x0. Ok? Então, note que a gente precisa de um ponto, no caso, o ponto que eu estou colocando a reta tangente aqui é o x0 e y0. A gente tem que saber a função f de x para derivar e jogar esse ponto x0 nela e colocar esses valores ali para assim encontrar a equação da reta. Agora, ele está nos dizendo aqui, está meio esquisito aqui o jeito que ele expressou isso tudo, porque eu não estou entendendo direito se esse y de b menos a aqui, ele é o y que multiplica o b e o a, ou o y de b menos a, né, da parte b menos a, do valor de b menos o valor de a. Então, fica meio complicado aqui. Né? Portanto, o que eu vou fazer para tentar identificar melhor essa expressão? Eu vou tentar escrever ela tal qual ela está ali em cima. Ou seja, eu tenho que colocar... bem, posso expressar essa de cima ainda de uma forma um pouco melhor. Né? Como y igual a f' de x0 que multiplica x menos, ou melhor, vou colocar um mais aqui, vou abrir um colchete, y0 menos f' de x0, x0. Ok? Então, por quê? Porque essa é a equação fundamental da reta, né? Onde eu tenho o coeficiente angular e eu tenho o coeficiente linear. Beleza. Agora, qual que é o grande lance aqui? Ela não nos diz nenhum ponto, ela só nos diz uma região. Então isso fica complicado, porque quando a gente está falando de derivada, a gente está falando de um ponto específico, não de uma região. Por isso,
Vamos ver como é que vai ficar essa expressão se eu isolar o y aqui e deixar o f... Bem, também nem a derivada tem, né? Então ficou um pouco complicado. Portanto, eu vou novamente pular essa questão aqui, a gente já começou, logo mais termina. Vamos lá. 30. Muito bem. Essa 30 aqui, ela é uma conta padrãozinha de regra do quociente. Quando a gente vai derivar funções, algumas funções elas não são diretas, não saem pela tabela, a gente precisa usar regras. Uma das regras é a regra do quociente. A regra do quociente é assim, digamos que a nossa função ela possa ser escrita como uma g dividido por uma h. Uma função g de x dividido por uma h de x. A derivada vai ser simplesmente g'(h) menos h'(g) dividido por g ao quadrado. Note que aqui a gente não tem a função específica, tipo, a g não é seno de x, não é 3x ao cubo, qualquer coisa do gênero. São funções genéricas. Então, o que a gente tem que fazer aqui é notar que, da regra genérica, a única coisa diferente é que a h está elevado ao quadrado. Então, eu vou copiar isso aqui e vou aplicar a regra do quociente, mas levando em conta que o h está ao quadrado. Então, como é que vai ficar? A derivada vai ficar g' vezes h ao quadrado menos h'. Né? Então, a derivada aqui é o quê? É a derivada do h. Só que meu h, minha função h aqui é h ao quadrado. Então, pela regra da cadeia, vai ficar o quê? Né? Vai ficar 2h, h'. A regra da cadeia já expliquei anteriormente. Se a gente fosse aplicar aquela expressão que eu fiz toda colorida, verde e vermelha, a derivada da nossa h ao quadrado ficaria assim. Vezes g dividido por... aqui a gente inverteu. Olha besteira. Aqui não era h ao quadrado, não era g ao quadrado, era h ao quadrado. Tá tudo certo, só que o símbolo aqui embaixo. Então, aqui, como o nosso h é ao quadrado, o nosso h já era ao quadrado, vai ficar h ao quadrado, a ao quadrado. Isso é h à quarta. Então, vai ficar simplesmente, vamos ver tem várias expressões aqui, mas eu vou colocar desse jeito aqui, olha só. H ao quadrado, g' menos 2g, h' dividido por h à quarta. Ou seja, essa expressão que eu acabei de obter é a resposta E. Novamente, surge tudo de uma expressão tabelada. A regra do quociente é uma expressão tabelada. Para explicar a regra do quociente, só ela é uma aula inteira. Então, estou supondo aqui que você é um aluno que já fez cálculo, etc. Se precisar de mais detalhes, eu posso dar uma aula só disso. Né? Mas é que o cálculo 1 por si só é uma matéria de 90 horas. Né? Então, aqui eu estou só resolvendo as questões, levando em conta possíveis informações que você já tem. Né? Senão fica meio complicado. Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer a 32. Para finalizar, amanhã eu faço o resto. A função xf de x é a primitiva de x cosseno de x mais seno de x, em que f de x é primitiva, fzão de x é a primitiva de f' de x. Então, f' de x é, bem, antes de mais nada, o que é uma função primitiva? Uma função primitiva é uma função que gera outra por meio de uma derivada. Então, nós sabemos que se nós temos, por exemplo, né, a função seno de x, a derivada da seno de x é cosseno de x. Portanto, a gente pode dizer que seno de x
é primitiva, é a função primitiva de cosseno de x. Porque cosseno de x surge de uma derivada de seno. Ou um exemplo mais clássico, né? X ao cubo sobre 3 é a função primitiva de x ao quadrado. Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, surge x ao quadrado. Então, levando em conta isso, a gente tem que xf de x é primitiva de x cosseno de x mais seno de x. Vou levar em conta que não tem erros de digitação aqui. E que f de x é primitiva de fzinho de x. Então, vamos lá. Essa aqui é a primitiva dessa. Se ela é primitiva, significa que derivando isso aqui, surge isso. Ou seja, dx de xf de x é igual a x cosseno de x mais seno de x. Beleza. E tem uma outra informação também, que é f de x sozinha, primitiva de fzinho de x. Então, nós sabemos então que a derivada apenas da f de x sozinha, fzão de x, né? Sozinha, é igual a fzinho de x. E o problema pede qual é o fzinho de x. Então, essa é uma das contas que não tem como tu encontrar por meios padronizados. Continha assim, segue esse algoritmo e vai encontrar o f de x. Não, tu vai ter que fazer por comparação. A gente vai ter que brincar com essa expressão, que a gente tem mais informações, para de alguma forma torcer para que apareça esse termo da derivada do fzão de x sozinho, e aí a gente diz que essa é a resposta que o problema está pedindo. Então vamos lá. É uma espécie de regra da cadeia, a regra do produto com regra da cadeia cuidadosa. Por quê? Porque aqui a gente tem um produto de x por f de x. E existe uma regra na matemática que diz que quando a gente tem um produto de funções numa derivada, a gente pode fazer a regra do produto, como eu já falei, que se dá da seguinte forma: a derivada do primeiro vezes o segundo normal mais a derivada, mais não igual, mais a derivada do segundo. Opa, já apareceu uma coisa que a gente quer aqui, hein? Que é a derivada do dx, vezes o primeiro normal. Essa é a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. Muito bem. E a gente sabe também que a derivada de x pela tabela de derivadas é 1, né? Então isso aqui já dá até para cortar. Sendo assim, nós temos que essas duas coisas são idênticas. Beleza. Muito bem. Aqui a gente tem uma comparação já para ser feita, então. Existe uma regra na matemática que tem a ver com a ordem dos polinômios. Não tem como uma coisa sem x se transformar numa coisa com x, como essa. Então, a única comparação que a gente pode fazer diretamente é que esta derivada aqui é o que multiplica o termo que tem um x na frente, ou seja, a derivada da função fzão de x é cosseno. É isso. Bem, se a derivada é cosseno, então, tanto a integral como a função normal, né, vai ter que ser seno de x, e é o que a gente realmente vê aqui, né? Opa, olha só, meu Deus, trocou de cor aqui, compare esses dois, beleza. Note que a f de x, por sua vez, é seno de x. Se a gente deriva f de x, se deriva o seno, surge cosseno, ou seja, surgiu o cosseno realmente. Então faz todo o sentido do mundo dizer que a derivada da f zona de x é cosseno de x. Ou seja,
a gente encontrou a resposta. A gente encontrou o f de x que o problema pedia. O f de x que o problema pedia é a própria derivada da f-zona, que é cosseno. Ou seja, é a resposta A. Uma conta que foi feita praticamente por comparação. Nada além disso. Então, por agora é isso. Eu vou fazer as outras contas amanhã cedo, até o final de hoje, com todas feitas. Valeu!